Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Quero convidar a igreja a estar abrindo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. Todos acharam? Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. Você também que nos assiste em casa, pela internet, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura de Gênesis 49, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai. É interessante a gente perceber que a vida de Jacó, ela traz muitas lições para a nossa vida. E hoje vamos aprender com ele sobre como vencer tribulações. Tribulações em nossa vida, elas são uma constante. Nós estamos acompanhando com muita tristeza, apreensão e oração também, todo esse quadro terrível que acontece ali em Petrópolis. E tribulações em nossa vida, elas são uma constante. Alguns com tribulações maiores do que outros, mas todo ser humano enfrenta momentos difíceis, enfrenta a crise, seja na área que for, seja na área de saúde, seja na área financeira, na área espiritual, emocional, enfim, área familiar. Há várias frentes em que uma tribulação pode chegar à nossa vida. Mas nem sempre percebemos como podemos tomar a atitude correta diante de Deus para que enfrentemos a crise, saiamos vencedores dessa crise, dessa tribulação e também possamos estar contando com a bênção de Deus para tanto suplantarmos a esse momento de crise, quanto também para atravessarmos por eles o mais breve possível. Então a gente vai aprender aqui com a figura do patriarca do Antigo Testamento, chamado Jacó, que nós conhecemos bem a história. Jacó e o seu irmão gêmeo Esaú, e todo aquele ardil que foi criado pela mãe de Jacó para enganar o pai, para também receber a bênção da primogenitura, já que, como na cultura judaica antiga, o irmão que nasce primeiro, ainda que gêmeo, no caso de Jacó e Esaú, aquele que nasce primeiro, esse é considerado o primogênito, e, portanto, tem todas as benesses de estar, de fato, recebendo a bênção da primogenitura. Acontece que Jacó estava próximo para sair, ele seria o primeiro a nascer, mas em algum tipo de revolução que aconteceu ainda no ventre de sua mãe, de Rebeca, então Jacó acabou sendo colocado para trás e Esaú coloca a sua mãozinha para fora
então ele nasce primeiro. Então Jacó vem logo após Esaú, agarrado ao calcanhar do irmão. E daí deram o nome de Jacó. Em hebraico, Yaakov, vem da palavra hebraica Ekev, que significa calcanhar. É interessante que muitas vezes nós temos preconceito com o nome de Jacó, com a própria história de Jacó, porque entendemos que Jacó era o ganador, era aquele que seguiu a vida inteira com ardis para poder alcançar os seus objetivos. De fato, há um período na história em que isso aconteceu, mas Jacó amadureceu, Jacó cresceu. Jacó, de fato, recebeu promessas de Deus. E eu quero deixar claro para os irmãos, para todos nós, que Jacó significa, na verdade, suplantador. E suplantar não é propriamente enganar, suplantar é vencer. Suplantar é estar vencendo, é estar, de fato, saindo vencedor de uma situação de crise, de uma situação de tribulação. E podemos nos lembrar aqui da história do patriarca Jacó, o quanto ele de fato enfrentou tribulações, enfrentou lutas e pagou caro por aquela atitude antiética para com o seu irmão Esaú e também para com o seu pai, principalmente, participou de todo aquele ardil para enganar Isaac. E percebemos então Deus trabalhando, moldando o coração, a vida de Jacó, para que ele alcançasse, de fato, a estatura de um patriarca, filho da promessa, ainda que sem a primogenitura do seu irmão, porque nós sabemos a história, tudo deu errado, spoiler aqui para quem não leu ainda a Bíblia, não é? Mas apesar de não receber a primogenitura do seu irmão, como era o seu intento, Deus ainda esteve guiando a vida de Jacó e ele cresceu, ele amadureceu, ele pôde ter experiências com Deus, experiências tremendas, e servem de lição para nós hoje em dia. Então, como podemos vencer a tribulação aprendendo com o patriarca Jacó, com os seus erros e com os seus acertos? E vamos perceber então 3 períodos na vida de Jacó, e desses 3 períodos da vida dele, do patriarca, eles também representam 3 fases da nossa vida. E se nós tivermos a sabedoria o suficiente para saber passar por essas fases e aproveitar cada fase dessa, nós poderemos, em Cristo Jesus, alcançar também a vitória sobre as nossas tribulações. Então, preste bem a sua atenção, porque teremos hoje sabedoria bíblica aplicada de modo prático à nossa vida diária. Eu quero também, antes de falar sobre esses 3 períodos na vida de Jacó, eu quero ler para os irmãos o Salmo 90, versículo 12, que nós conhecemos bem. Geralmente ele é usado no período de aniversários, quando o texto diz, no caso aqui, quem é o autor do Salmo é justamente Moisés, não era Davi, não era nenhum outro, não era Asaf, era Moisés que escreveu o Salmo 90. E lá no versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Mas é interessante que, de modo literal, como está no original em hebraico, esse texto nós podemos ler da seguinte maneira: ao contar os nossos dias, certamente entenderemos e alcançaremos um coração sábio. E coração, dependendo do contexto de como está na Bíblia, coração pode ter vários significados. Nesse contexto do Salmo 90, o coração significa o homem interior, a consciência humana que nós temos. Todo ser humano, ele tem consciência, ele tem essa autoconsciência de quem ele é, consciência do certo ou do errado. E a Bíblia chama, muitas vezes, essa consciência de coração. O âmago do nosso ser, lá no nosso interior, e como nós podemos, de fato, agradar a Deus com a consciência adequada, a consciência totalmente dominada pelo temor de Deus. E isso, de fato, agrada o coração do Senhor. E o que o Moisés está dizendo aqui, o salmista Moisés está dizendo,
é que nós devemos, então, alcançar a experiência. E como é que alcançamos a experiência? Alcançamos a experiência que vai resultar em sabedoria quando sabemos analisar as fases da nossa vida com inteligência, com integridade, com uma consciência aguçada, com o coração sábio que alcançamos quando contamos os nossos dias e temos as experiências bem diante dos nossos olhos, bem diante de nós. Então, depois desse preâmbulo, vamos falar então propriamente da trajetória de Jacó e essas 3 fases que o patriarca enfrentou ao longo da sua vida. A primeira fase que Jacó teve foi na sua primeira vivência na casa do seu pai Isaque, em Canaã. Nesse período, ele era protegido das influências externas, influências pagãs, e por isso ele se dedicou ao conhecimento de Deus. Então, a primeira fase de Jacó era a fase com a sua família, com os seus pais, com Esaú, seu irmão, ali na proteção do lar que Isaque e Rebeca conseguiram trazer para eles. E Jacó, portanto, teve a sua primeira fase nesse período de vivência em família, na sua infância, adolescência, na sua primeira juventude. Era uma fase, portanto, em que ele tinha proteção familiar. Ele pôde se dedicar às coisas de Deus. Ele pôde aprender a caminhar com Deus, mesmo sendo imaturo, mesmo agindo com imaturidade, e terminando essa primeira fase do modo como terminou. Ele tendo que fugir de casa para que estivesse ganhando o mundo lá fora, devido ao ardil que ele acabou sendo protagonista junto com a sua mãe. E ela que havia planejado tudo, era a testa de ferro da história toda, não é? E nós conhecemos bem a história de Jacó, o quanto ele teve que sair de sua família, portanto, terminar abruptamente essa sua primeira fase de preparação, de conhecimento de Deus, fase de segurança emocional. E, portanto, ele vai para a sua próxima fase, a segunda fase da sua vida, nos seus 20 anos de trabalho em Harã, constantemente perseguido e explorado por seu tio Labão. Quando ele foge da sua família, vai viver em Harã, vai trabalhar para o seu tio Labão, porque ele havia se apaixonado. Ele se apaixonou por Raquel, mas por causa de um ardil também que Labão fez com ele, ele se casa primeiro com Lia, que, claro, ele conhecia, ele convivia ali, mas não amava Lia. Aprendeu a amar depois do casamento. Mas, enfim, durante 20 anos, Jacó trabalha para Labão, é explorado por ele. E naquele período foi um período de tribulações, de lutas, onde ele percebeu que não tinha o seu valor reconhecido, mas, apesar disso, foi o momento em que ele alcançou riqueza. No momento da sua tribulação, na fase da sua tribulação, ele amadurece como ser humano, ele alcança essa maturidade e também enriquece. É o momento também que a sua família cresce. Ele tem 12 dos 13 filhos que ele colocou no mundo. E esses 12 seriam mais tarde abençoados por Deus para formarem as 12 tribos de Israel. Olha que bênção, não é? Foi justamente no período de sua tribulação, de sua maior prova, da sua maior tribulação, que tudo aparentemente estava dando errado. Mas foi quando ele amadureceu, foi quando ele cresceu em seus bens materiais, ele enriqueceu, e foi também quando ele teve o ápice da bênção de Deus sobre a sua família, gerando os 12 filhos dos 13 no total que ele teve. Não é? Olha para a gente meditar o quanto às vezes um período de tribulação, de dificuldade, pode ser usado por Deus como bênção para a nossa vida, se a gente souber utilizar-se bem desse momento, dessa fase da nossa vida.
E por fim, a terceira fase da vida de Jacó, após um curto período de volta em Canaã, Jacó desce ao Egito, onde vive os seus últimos 17 anos, onde abençoa e profetiza sobre os filhos e netos, como nós estamos acompanhando no texto que lemos, Gênesis 49. É a última fase da vida de Jacó, quando ele reúne os seus filhos, os seus 13 filhos, a sua família por completo, e abençoa os filhos, e estendendo de modo inédito para a cultura judaica antiga, ele estende a bênção que dá para os seus filhos também para os seus netos. Na cultura judaica era comum apenas o pai, o patriarca, abençoar os filhos, e daí os filhos abençoariam os seus próprios filhos depois, mais à frente. Mas aqui Jacó faz questão de estender essas bênçãos proféticas que ele dava para os seus filhos também para os seus netos, o que é um detalhe bastante interessante também, porque aqui ele já tem essa consciência já madura, já no fim da sua vida, de que o mais importante não é aquele mundo pequeno, espremido, que ele conhecia na casa dos seus pais, a ponto de ele querer fazer uma revolução ali e quebrando a própria tradição cultural do seu povo. Mas ele pôde agora perceber que mais do que isso ele precisava deixar um legado que seria seguido por seus filhos e um legado que também seria seguido por seus netos. E então, cumprindo o seu papel como patriarca, deixando uma família que é alvo da promessa de Deus, que é algo muito maior do que a bênção da primogenitura, como ele desejava na sua primeira fase. Deus está tirando, portanto, Jacó de uma visão apequenada para uma visão ampla, maior, porque o reino de Deus é assim, Deus trabalha com algo maior do que nem sequer podemos sonhar ou imaginar. E agora eu quero trazer para vocês um resumo dessas 3 fases, e daqui tiraremos as lições para a nossa vida. Tenta identificar na sua história em qual fase você está hoje, pelas quais fases você já passou na sua vida. E perceber se você teve a atitude correta em cada fase dessa. Se alcançarmos essa atitude correta em cada fase como essa, exemplificada na vida de Jacó, nós alcançaremos sabedoria. O nosso coração será sábio, nossa consciência será madura, será sábia, para enfrentarmos e vencermos cada momento de tribulação. Então, a primeira fase que nós podemos perceber na nossa vida, é a fase que Jacó passou, são os tempos de paz. E tempos de paz significam tempos de preparo. Então, no tempo de paz que nós temos, o momento do estio, da tranquilidade, momento em que podemos ficar descansando, talvez debaixo da proteção da nossa família, dos nossos pais, quando éramos jovens. Aliás, todo ser humano passa por essa fase na infância, de cuidado dos seus pais. E é muito triste quando percebemos que existem famílias disfuncionais que colocam o filho no mundo e não quer dar essa proteção para a sua criança. E o quanto a criança, logo na primeira infância, já começa a colecionar traumas que serão carregados para o resto da sua vida. A primeira infância é muito importante, é a primeira fase da nossa vida. Precisamos do conforto familiar, precisamos daquele ambiente preparado, não apenas para o nosso conforto emocional e físico, mas também para o nosso preparo. Nesse período da bonança, da paz, da tranquilidade, é o momento em que vamos nos preparar para a vida. Vamos conhecer pessoas, vamos travar relacionamentos, vamos ampliar o nosso horizonte. Quem precisa estudar para concluir uma faculdade, para poder criar mais à frente o sonho, de um emprego, de um emprego com uma formação acadêmica, esse é o momento de você estudar, de você se preparar, de você se colocar diante do Senhor, para que Ele esteja abençoando o seu momento de paz e tranquilidade, e nesse momento você vai ampliar também
o seu relacionamento com o próprio Deus, como Jacó havia feito. Ele teve essa oportunidade, pelo menos. Pena que a imaturidade de Jacó foi um obstáculo para que ele terminasse bem essa primeira fase. Mas, em todo caso, Deus usou, inclusive, o erro de Jacó para fazer com que ele pudesse, essa dificuldade que ele próprio criou para ele, a ponto de ter que fugir da casa dos seus pais, isso foi o catalisador, o gancho puxado para a segunda fase da vida de Jacó. Então, meu querido, minha querida, aproveite o seu tempo de paz, de tranquilidade, em que as coisas são um pouco mais fáceis, e se prepare. Mas se prepare com o máximo que você puder. Estude para concurso público, faça a sua faculdade nesse período, tente se programar para que você possa concluir a sua fase de paz e saia dela preparado e pronto para enfrentar outras fases que virão na sua vida. Temos outros textos aqui que mostram para a gente também a importância de estarmos prontos ou nos preparando nessa fase de bonança, de paz. Por exemplo, em Lucas 2,52, você vai perceber o que o texto bíblico fala sobre Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Olha que interessante o que o texto diz sobre o Senhor Jesus e o modo como ele se preparou na sua fase da proteção humana dos seus pais. Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que interessante, né? Na primeira fase da vida de Jesus, na sua primeira infância, ele estava se desenvolvendo, ele estava se preparando para o que viria depois, crescendo em sabedoria. Ele tinha plena consciência de que ele precisava, como ser humano, crescer em sabedoria. Estatura, aqui se refere à sua estatura física, o seu desenvolvimento biológico, físico, como um ser humano que tem um corpo e precisa crescer com saúde. E depois disso, graça diante de quem? Graça diante de Deus, a vida espiritual, o relacionamento com Deus, que é colocado aqui como algo prioritário na nossa vida, veio primeiro na lista, é prioritário, e além de graça diante de Deus, também diante dos homens, porque temos um relacionamento horizontal, vivemos em sociedade. Aqui Cristo já estava construindo os seus relacionamentos, como ser humano, aprendendo e se desenvolvendo, como qualquer outro ser humano precisa fazer. Entende? Então, momento de paz, momento de preparo. Não negligencie essa etapa. Não pule essa etapa. Aliás, nenhuma etapa da vida é para se pular. É para se viver com responsabilidade, com consciência, com o coração aberto. Bom, a segunda fase que Jacó enfrentou na sua vida foi a fase do tempo de luto. De luta, aliás, né? Tempo de luta. E o tempo de luta, tempo de tribulação, tempo de dificuldade, é o tempo de nós alcançarmos o crescimento. Então, a primeira fase, tempo de paz, tempo de preparo. Segunda fase, tempo de luta, na vida de Jacó, tempo de crescimento. Quando a dificuldade vem sobre a sua vida, uma tribulação, uma preocupação, uma angústia, claro, não é fácil passar por nada disso, não é fácil enfrentar uma tribulação, principalmente se ela vem de modo estarrecedor sobre nós. Mas apesar disso, apesar da gente ficar com medo, apesar da gente ficar apreensivo, angustiado, isso causar sofrimento, talvez até momentos de ficarmos chorando, trancado em algum quarto ou no banheiro, para que ninguém sinta, ninguém perceba a nossa luta. Não importa, o momento da luta, o momento da tribulação, é o momento em que, se você estiver atento e em sintonia com Deus, é o momento que Deus vai transformar
a sua luta em crescimento. No momento da maior luta de Jacó, ele cresceu, ele prosperou, ele foi abençoado por Deus. Quantas vezes nós enfrentamos tribulações e ficamos com aquela síndrome do coitadinho, né? Aquele sentimento de uma autoestima lá embaixo. E o quanto a gente fica, às vezes, patinando na tristeza, na escuridão da alma, e o quanto essas trevas em nossa alma assustam o nosso coração e até mesmo está trazendo alguma distorção da própria realidade, porque às vezes os sofrimentos que enfrentamos porque nós mesmos criamos. Foi o caso de Jacó. A sua rebelião combinada lá com a sua mãe trouxe o sofrimento para ele. E ele teve que amadurecer diante desse sofrimento. Quantas vezes nós também sofremos hoje porque fizemos algo lá no passado que provocou o nosso próprio sofrimento. Uma decisão errada, um momento específico, um segundo que seja de uma raiva mal contida, isso trouxe algum tipo de consequência para o resto da vida. Então precisamos aprender na hora do sofrimento, no momento do sofrimento, da luta, da dificuldade, que se estivermos com o coração completamente entregue ao Senhor, com a consciência aberta para aprendermos com os nossos erros e até com os erros dos outros, que ainda mais sábio, né? E estarmos com o sentimento correto, Deus é capaz de transformar o nosso sofrimento em crescimento. E aqui vem uma palavra muito importante, na fase da luta, da dificuldade. Palavra perseverança. E é importante nós entendermos a diferença entre perseverar e insistir. Perseverança é uma coisa, insistência é outra coisa completamente diferente. A insistência tem a ver com teimosia. Tem a ver com você percebendo que está dando errado, que o curso da sua vida está indo por um caminho ruim, mas você, por teimosia, por orgulho, você insiste no erro. E insiste em continuar fazendo o errado. E então, insistência não vai ser bom para você. Insistência tem a ver com teimosia. E teimosia é ruim. É uma atitude, um sentimento ruim. A teimosia faz empacar o seu crescimento. A sua consciência mental não expande. Você precisa de perseverança. A Bíblia fala de perseverança. E não de teimosia, e não de insistência. O que é perseverar? Perseverar é você continuar na meta, com o objetivo, com o alvo, à sua frente. Mas você não vai insistir em caminhos errados, em atitudes erradas, em soluções erradas. Perseverar é continuar com a meta à frente, mas você vai usar de inteligência, criatividade, humildade para mudar o rumo, uma atitude, mudar uma forma de fazer o trabalho, para perseverar e chegar no final com a vitória na sua mão. Perseverar tem a ver com humildade, com método e com o desejo de alcançar o final. Mas no processo você vai ajustando para que no final você consiga alcançar o resultado. Perseverar é isso. Vamos para a Bíblia rapidamente? Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. Fala para nós sobre perseverança, não sobre insistência, mas sobre perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. O texto nos diz o seguinte: ora, a esperança não confunde. Aliás, é 3, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência.
E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, uma reação em cadeia, começando com o modo adequado de enfrentar as tribulações da vida. E a perseverança, ela está aqui como o segundo elemento catalisador da vitória que virá no final de nossa experiência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Olha que interessante, a perseverança como esse elemento, esse resultado, esse fruto de quem enfrenta com coragem, com a atitude correta as tribulações. João 16, versículo 33. É um texto que nós conhecemos bem. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, que diz o seguinte: estas coisas, aqui é Jesus dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo, nós também podemos vencer as tribulações que enfrentamos nessa vida. Vamos então caminhar agora para o final da nossa mensagem, falando da terceira fase da vida de Jacó, que é exemplo para nós, que é também paradigma para a nossa própria vida, e o modo como podemos vencer as tribulações. A terceira fase é o tempo de descanso. E tempo de descanso significa tempo de consolidação. Então, o tempo inicial é o tempo de preparo, o tempo de paz, tempo de preparo. Depois, o tempo da tribulação é o tempo de você crescer, de você amadurecer, de você enfrentar com galhardia, com coragem os problemas da vida. Então você vai crescer como pessoa, vai crescer também rumo à sua vitória no final. Afinal, o próprio texto que Paulo nos ensina em Romanos 8, diz que nós já somos em Cristo mais do que vencedores. Portanto, nós já somos destinados à vitória no final. E por fim, tempo de descanso, tempo de consolidação daquilo que você conseguiu conquistar na sua vida. Nesse momento aqui, que Jacó no Egito chama os seus filhos, abençoa e vê o resultado final de toda a sua luta em sua trajetória de vida. Nós também podemos aproveitar os momentos de descanso, seja no meio da nossa luta, que às vezes Deus nos abençoa, né, com um momento de descanso no meio da luta. Então, há uma época de luta e depois Deus dá um refrigério, descanso, e depois vem outra fase de luta. Isso muitas vezes acontece em nossa vida. O importante é que saibamos, no momento de descanso, ou entre uma luta e outra, ou no descanso já no final da vida, é o momento de consolidação do amadurecimento, do crescimento, das vitórias que alcançamos. Foi aqui que, de fato, Jacó estava consolidando no final da sua vida, e ele nem fazia ideia, provavelmente, daquilo que Deus faria com os seus filhos, formando as 12 tribos de Israel, que até hoje na nação de Israel, é o paradigma de como Deus quer que a nação funcione. Por mais que tenha presidente, por mais que tivessem reis no passado, hoje
tem o primeiro-ministro, que é mais ou menos a figura de um presidente, com uma equipe, que é o presidencialismo lá, né, o primeiro-ministro lá, que trabalha no parlamento em Israel. Mas o fato é que aquele protótipo das 12 tribos de Israel ainda permanecem até hoje. E eles sabem exatamente quem faz parte da tribo de Levi, hoje, do ponto de vista genético. Por que eles fazem esse controle rigoroso? Porque eles ainda têm aquela esperança do Templo de Jerusalém ser reconstruído. E quando isso acontecer, eles já estão preparados para saber exatamente quem são os levitas que estarão novamente tendo as suas funções como levitas do templo. Eles sabem quem são os descendentes dos sacerdotes, os Cohen em hebraico. Eles sabem, inclusive, eles prepararam, inclusive, cada elemento do templo e colocou no museu, chamado de Museu do Templo de Jerusalém. Está lá. Quando for feita a reconstrução, é só pegar os elementos e colocar no seu lugar certo. Inclusive, a grande menorá de ouro, completamente feita de ouro maciço, ela está numa redoma e exposta no meio da rua em Jerusalém, próximo ali da esplanada, na Cúpula da Rocha, que é um local sagrado, também próximo ali do Muro das Lamentações. Aquele é o candelabro que será usado no templo, se algum dia ele for reconstruído. Então é muito interessante a gente perceber o quanto Jacó não tinha a dimensão exata da grandeza que Deus havia destinado a ele, apesar que de fato ele não tenha recebido aquela bênção da primogenitura como ele queria antes. Meus queridos, Deus tem uma grande obra para fazer também através da nossa vida. Através de cada uma fase dessa, vai depender do modo como nós somos trabalhados por Ele, crescemos e temos a nossa visão alargada para tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, que possamos, queridos, de fato, aprender a estar olhando com o olhar de Deus. Não ficar apenas fixado nas circunstâncias ruins da vida, nas crises, nas lutas, nas dificuldades, mas sabendo que o nosso Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes através de nós, de modo que nós nem muitas vezes conseguimos sonhar. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre vencer as nossas tribulações, guiados, cuidados, trabalhados pelo nosso próprio Deus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.